Olá, agradeço ao Reverendo Valdson o privilégio de participar com esta igreja tão querida desta tão importante missão. Falar sobre famílias fortes que fazem uma igreja forte. Vamos abrir as nossas Bíblias? João capítulo 2, versículo 1 ao 11, nos fala de uma família assim. Uma família que foi transformada como água em vinho. Veja só, abra sua Bíblia. Capítulo 2 do Evangelho de João, versículos 1 ao 11. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e achava-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: Enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhe determinou: Tirai a água e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o vinho inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Veja só o texto. Que passagem magnífica. Que passagem maravilhosa. João capítulo 2, no versículo 1, há uma expressão deixada pelo apóstolo João. 3 dias depois. Eu quero lembrar a você que esta frase marca a trilha sonora deste texto, a música de fundo da passagem. Porque João escreveu este texto 65 anos depois do episódio em si. O Espírito Santo o inspirou para isto. Então, quando ele registra este evento, ele faz questão de registrar este detalhe, que não é somente um detalhe. Todos os leitores que lessem este episódio já começariam lendo na expectativa de que alguma coisa extraordinária estava prestes a acontecer. Esta é a ideia, porque eles sabiam que 3 dias depois, Jesus Cristo havia vencido a morte e ressuscitado, triunfado sobre todas as nossas misérias. Veja bem, meu irmão, acompanhe o raciocínio comigo. João deixa este episódio colocando neste texto uma mensagem para os leitores, que já deveriam olhar para a passagem bíblica no sentimento de que haveria uma reviravolta. Já iniciamos o texto nos lembrando do milagre da ressurreição. Preste atenção. Se não fora esta a intenção de João, ao menos deve ser esta a nossa intenção. Devemos nos aproximar dos textos bíblicos com a expectativa de uma reviravolta. Devemos experimentar sempre, ao ler a Bíblia,
milagres que as Escrituras reservam para os crentes. Porque o Senhor se agrada disto, como diz Hebreus, capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna presenteador dos que o buscam. Devemos sempre nos aproximar de Deus na expectativa da reviravolta. Portanto, esta é a trilha sonora do texto. Alguma coisa extraordinária vai acontecer. Deve ser a trilha sonora da sua vida também. Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte. E em Cristo somos mais do que vencedores. Veja bem, a fim de que enxergássemos o texto da perspectiva da reviravolta, encontramos nesta passagem a sensação de que alguma coisa vai acontecer. Deus está entre nós. Os céus baixou à terra dos homens. Sim, o Éden invadiu o deserto, invadiu o casamento. Se o primeiro milagre de Cristo foi transformar água em vinho, o que ele não pode fazer com os nossos corações, transformando sempre os nossos corações em realidades melhores para o louvor da glória dele. Você se lembra? O primeiro milagre de Moisés, transformando água em sangue, em tristeza. Já o primeiro milagre de Cristo, o milagre da graça, do tempo do Evangelho, é transformar água em celebração, água em vinho, água em alegria. E é o que ele pode fazer também com os nossos corações aguados, transformá-los para a glória de Deus. O texto nos lembra, houve um casamento em Caná da Galileia, para nos ensinar que todos nós precisamos convidar a Cristo para dentro de nossos relacionamentos. Jesus estava ali, com os discípulos, com o colégio apostólico, uma lembrança de que as Escrituras precisam estar em nossos lares como referências e como cadeirantes cativos em nossa família. Sim, preste atenção, porque este texto nos orienta quanto a algumas verdades. A primeira coisa que o texto nos mostra, entre tantas verdades, é que esta vida é surpreendente. Meu irmão, como a vida é surpreendente. Veja só, versos 2 e 3 diz que jamais estaremos totalmente preparados, prontos, capacitados para as contingências desta vida, para as surpresas que batem em nossas portas, para as agendas das crises. Nunca estamos definitivamente preparados para as surpresas que saltam sobre nós. Afinal, quem somos? Pensemos um pouco sobre quem somos. Somos pessoas imperfeitas, administrando um projeto perfeito, que é o casamento, projeto de Deus. Somos pessoas incompletas, tentando completar a outra pessoa que Deus nos deu. Somos pessoas finitas, lidando com valores infinitos. O amor, que é mais forte do que a própria morte. Sim, queridos, este texto fala de que nós somos pequeninos diante de demandas gigantescas. E fala das surpresas da vida, não é? Olha só, era da responsabilidade da família do noivo prover o vinho e a comida. Geralmente o vinho era feito pela própria família anos antes. Uma festa preparada com antecedência para durar uma semana e até mais, porque os casamentos
duravam até uma semana naquelas épocas bíblicas. Imaginemos que a família estocara em odres de vinho da safra anterior, o melhor vinho que conseguiram. Quantidade suficiente para a festa tão sonhada. Convites foram distribuídos com antecedência, estava tudo organizado, preparado e sob controle. O cortejo do noivo havia acontecido. E o que temos a dizer? Senão que o vinho acabou. De repente, o vexame estava anunciado. Uma festa de celebração se tornaria em zombaria. Uma festa de tanta alegria se tornaria num vexame. Saiba, meu amigo, que a vergonha é um sentimento revolucionário. Ou a vergonha nos paralisa, ou a vergonha nos move. Ou a vergonha nos mata, ou a vergonha nos cura. O que eu sei é que precisamos refletir sobre isto. Esta família estava prestes a padecer da maior vergonha da vida dela. Um casamento que seria lembrado por aqueles dias como o casamento que não deu certo. O casamento que se tornou um grande fiasco. A festa que se tornou um picadeiro de zombaria. Pense num casamento em que a comida acaba no meio da festa. Que constrangimento para os noivos. Que constrangimento para todos. Vexatória aquela situação. Às vezes a vida nos impõe constrangimentos que não gostaríamos de tê-los. Às vezes nos tratos com os nossos filhos, pais, irmãos, amigos, esposa, marido, somos levados a algum tipo de constrangimento que nos traz mal-estar. Nunca estamos totalmente preparados para as surpresas que batem em nossas portas. Somos pessoas que precisamos sempre de ajuda e precisamos, antes de ser ajudado, reconhecer o quanto somos pequeninos e precisamos de Deus. Veja só, o texto não somente fala deste constrangimento que está em pleno vapor, essa locomotiva que está prestes a passar por cima daquela festa, mas também fala de que existem amizades que podem mudar a nossa vida. Fala de convidados surpreendentes. Os versos 3 e 5 nos ensina que precisamos conhecer pessoas que são íntimas de Jesus. Precisamos selecionar melhor as nossas amizades e valorizar aquelas que têm intimidade com Deus. Precisamos ter sabedoria para ter amigos que são amigos de Jesus. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus disse a Maria: mulher, o que eu tenho contigo ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Meu amigo, minha irmã, convidados surpreendentes. Nossos relacionamentos podem mudar a nossa história. Todos nós conhecemos pessoas influentes. Uma festa daquele tamanho traria consigo convidados de várias regiões. Maria viera de aproximadamente 20 quilômetros dali. Naquele dia, um número de convidados talvez fosse a causa da bebida ter acabado. Parentes, amigos, vizinhos, conhecidos, cada um trazendo mais um. Você sabe como é isso. Se tornariam testemunhas de um dia digno de esquecimento. O dia em que a festa foi interrompida. O grito de viva, os gritos de celebração,
seriam transformados em cochichos. Maria é surpreendente. Se mostra uma mulher atenta às necessidades e roga a Jesus por ajuda. Ela enxerga o problema daquela família. Ela não está ali apenas para se beneficiar do que eles têm a oferecer. Ela é sensível. Ela está atenta à festa, observando tudo o que está acontecendo. Ela se importa com aquela família. Precisamos de pessoas que sejam íntimas do Senhor Jesus, que falem com Ele por nós. Precisamos de pessoas que se importam conosco, pessoas que possam buscar a Jesus em favor de sua vida. Esse é o papel da igreja. Gente de sensibilidade e oração para interceder por nós, dizendo: Senhor, eles não têm mais vinho. Jesus, eles não têm mais saúde. Deus, eles não têm mais fé. Senhor, eles não têm mais paz, não têm mais alegria, não têm mais vontade de ir à igreja, não têm mais brilho nos olhos. Senhor, mude a história desta família. Saiba, meu irmão, que sem Jesus, toda família e toda celebração são como aquelas talhas de pedra vazias. Mas você e eu estamos sendo alertados aqui da urgência de termos bons amigos. Amigos que são íntimos de Jesus, amigos que se importem conosco. Porque nossos relacionamentos podem mudar as nossas vidas. Precisamos dar valor aos homens e mulheres, crianças, jovens, anciãos, adultos, que Deus dá valor, que Deus bendiz. Tenha o cuidado de selecionar as pessoas que frequentam a sua casa. Porque amigo não é quem chora com você. Guarde isto. Amigo é quem suporta a sua alegria. As pessoas às vezes choram conosco, mas quando estamos alegres, elas estão irritadas com isto. Então, meçamos os nossos amigos por este critério. Aqueles que celebram, aqueles que cantam conosco, mas também sabem chorar conosco. E mais do que isto, buscar a Deus em nosso favor, para dizer daquilo que está em falta em nosso lar e pedir que o Senhor acrescente ou multiplique. Por fim, embora a vida seja surpreendente e possamos conhecer pessoas surpreendentes, tal qual esta irmã, a irmã Maria, fora naquele dia, precisamos reconhecer que ninguém é mais surpreendente do que Jesus Cristo. Não há ninguém como Jesus, o Deus conosco, o grande convidado. Pensar que Jesus Cristo estava numa festa de casamento, nos ensinando o quanto ele dá valor a estas relações, a esta instituição projetada pelo próprio Deus, pelo próprio Pai, e chancelada pelo Filho e cuidada pelo Espírito Santo. Deixa eu te falar uma verdade neste texto, entre as outras que já disse. O problema não foi o vinho acabar. Eu quero repetir isso para você. O problema não foi o vinho acabar. O vinho foi feito para acabar. Ele tinha que acabar mesmo. O problema foi ele ter acabado antes da hora. Ah, meu irmão, este é o problema. Casamentos que eram para durar uma vida inteira quebram na metade. Pessoas que têm uma aliança de casamento no dedo, mas uma constante carta de divórcio no coração. Filhos que já não respeitam seus pais, pais que já não se interessam por seus filhos,
irmãos que estão brigados. Era tudo isso, todos esses relacionamentos, eles eram para se findar quando a vida acabasse. Mas de repente, no meio do caminho ainda, estamos todos vivos, mas parece que estamos todos mortos quando não valorizamos aquilo que Deus pede que cuidemos. O vinho acabar é uma realidade natural. Foi feito para acabar e para se produzir mais vinho. Acabou o vinho, faz mais. Acabou o vinho, faz mais. O problema é quando ele acaba fora do tempo. Eu ouvi a história de uma irmã que estava muito triste, ficou viúva, uma jovem senhora. E ela chorando com o pastor dela, ela disse: "Ah, pastor, como eu me arrependo de ter passado semanas inteiras sem conversar com o meu marido, de pirraça, pastor. Hoje o meu maior desejo era conversar com ele, que fosse 1 minuto, mas é impossível." Veja só, o problema não é o vinho ter acabado. O problema é quando ele acaba antes da hora e nós não estamos dispostos nem procurar a Cristo para fazer um milagre e nem arregaçar as mangas para começar de novo o plantio, a colheita da uva, a maceração da uva, para que ao final tenha um vinho delicioso. Olha, então Maria disse aos serventes: "Fazei tudo o que ele vos disser." É como começa o Evangelho de João: "Fazei tudo o que ele vos disser." E Jesus, no capítulo 15, falando da videira verdadeira, de onde flui a seiva para a nossa alegria, para que possamos frutificar vinhas que serão transformadas em alegria, ele diz: "Sem mim nada podeis fazer." Começa com esta palavra: "Fazei tudo o que ele vos disser", João capítulo 2. E João capítulo 15, "Sem mim nada podeis fazer." Meu amigo, preste atenção. Precisamos que os milagres sejam operados através de nós, transformando o simples em extraordinário. Não estamos em condições e nem está em nosso poder o transformar água em vinho. Mas podemos transformar água em gestos de bondade, não é verdade? Podemos transformar água em generosidade, em bênçãos. Ações simples em gestos especiais. Veja aquela mãe gentil que com seu punho cuidadosamente prova a água para certificar de que não vai queimar o bebê. E o bebê terá um banho delicioso. Ou amigo que, quando te oferece água, coloca umas pedras de gelo para aliviar a nossa sedidura. Ou o pai que suavemente lava o rosto do filhinho que acabara de acordar. Tudo é água virando milagre. Tudo é água virando celebração. Até hoje a videira continua transformando água em vinho, só que demora uma safra inteira. Tira a água do solo, passa por seu corpo, por seu tronco, ali é processado, manda para os ramos e os ramos frutificam e ao final aquela vide vai se tornar vinho. Demora um ano inteiro. Jesus fez instantaneamente. Não importa o quanto tempo vai demorar em nós. Se não podemos fazer num estalo de dedo, precisamos começar agora. Transformar gestos simples em coisas extraordinárias. Transformando vida em vinho. Repito, não temos o poder de transformar água em vinho, mas temos o poder de transformar uvas em vinho. O vinho é o fruto do trabalho.
relacionado com o nosso esforço, está relacionado com o mandato cultural que Deus tem para o homem, de lavrar a terra. Deus deu o mandato ao homem de transformar suor em vinho. O melhor vinho é aquele que Deus nos dá das bênçãos dele. Veja como o diabo é diferente em suas estratégias e ações. O mestre Sala disse: que diferente foi a sua atitude, porque todas as festas que frequento, eles servem um pouco de vinho, e quando as pessoas estão embriagadas, passam então a servir um vinho ruim, quase um vinagre. Vocês são diferentes. Vocês ofereceram um vinho muito gostoso e agora, ao final, fecham com este vinho esplendoroso. Veja como Deus age diferentemente do nosso inimigo. Como disse Spurgeon, veja só, o inimigo nos oferece uma isca para que adentremos então aos convites dele, e quando já estamos ludibriados por ele, ele nos dá o de pior. Quantos jovens se afastam de Deus na esperança de ter encontrado alguma coisa valorosa na faculdade. Trocam uma vida inteira de experiência com Deus por um diploma que, embora seja valoroso, é só um diploma e jamais poderá nos ajudar no juízo final. Saiba quantas pessoas trocam a sua vida cristã por modismos, partidos políticos, ideias, fantasias, especulações das ciências, teorias científicas, tudo com aparência de coisa boa, que ao final será vinagre, azedume, chorume, porque é assim que o nosso inimigo age, oferecendo queijo suíço para uma ratoeira terrível. O Senhor nosso Deus não é assim. Davi disse: meu cálice transborda. O vinho é bom e tem sempre mais. E cada dia na presença do Senhor é melhor. E vai sendo melhor. E vai sendo melhor até que um dia se descortine diante de nós o paraíso e o céu. E não temos noção do que será aquilo. Mas saiba que Deus nos dá o excelente, reservando para nós algo que não há nem palavras para se expressar. Só Deus faz isto. Cristo está sempre disposto a nos dar mais do que podemos imaginar. Só de ter o Senhor já é uma bênção sem tamanho. Ah, queridos, como o nosso Senhor age diferente de tudo o que há. E o texto diz que este milagre foi feito com um propósito. Isso Jesus realizou como início de seus sinais em Caná da Galileia e revelou sua glória, e os seus discípulos creram nele. Nisto já está contido que os milagres são sinais. Não é o vinho que deve apegar-se aos nossos olhos, mas o quanto Jesus é surpreendente. Precisamos ler os sinais. O sinal foi feito para que os discípulos crescem. Precisamos aprender a ler os sinais. Veja só, esta festa estava fadada ao final daquele dia se encerrar como uma vergonha perpétua. Até o final da vida daqueles noivos, eles ouviriam o motejo e a zombaria. Pessoas que contariam para os filhos ao vê-los na rua. Veja só aquela família ali. Há algum tempo fomos ao casamento deles e foi uma piada, uma vergonha. Estava fadada
a ser uma história de risadas. Às vezes, nós estamos vivendo alguns momentos assim. Mas olha só, Jesus mudou aquela história. Eu nunca vi uma festa de casamento durar tanto tempo e ser tão contada por tantas pessoas mundo afora. Já são 2000 anos que esta festa está sendo contada. Olha como Jesus transforma a vergonha em grande celebração. Aquilo que estava no fim, Jesus apaga e escreve novos parágrafos. É palco dos milagres de Deus os nossos constrangimentos, porque Deus pode fazer infinitamente mais. Ele pode nos fortalecer. Será que nossos casamentos serão falados por 2000 anos? Pelas bênçãos que é? Será que os nossos casamentos serão falados pelo menos por várias gerações? Será que nossos casamentos serão falados por nossos filhos? Pelo menos filhos e netos? Não pela mídia, ou pela história, ou pelas fotografias de nossos álbuns, mas por nossos filhos e netos, que se espelharão em nós, em nossos relacionamentos com Deus, para seguir o bom exemplo, seguir o padrão e ver que nós mesmos nos tornamos, ao longo da história, amigos íntimos de Jesus. A intimidade do Senhor está reservada para aqueles que o temem, a quem o Senhor dará a conhecer a sua intimidade. Que os nossos filhos vejam em nós homens, mulheres frágeis, fracos, se apegando ao Deus forte. Que eles aprendam que quem nos fortalece é Deus. Que Jesus Cristo um dia foi chamado para dentro da nossa vida não como um convidado, mas ele entrou pelas portas de nossos corações e se tornou o dono de nossas vidas, possuidor das batidas de nossos corações, do suspirar de nossas almas. Sim, queridos, nossos casamentos deverão ser contados como casamentos de pessoas frágeis que tinham um Deus forte. Um casamento que foi transformado como água para o vinho. Uma história que foi transformada pelo amor de Deus. Deixa eu te falar conclusivamente, meu amado irmão. Nós não temos nenhuma garrafa deste vinho especial feito por Jesus. Não temos sequer um borrão no fundo de um copo velho. Ou menos uma mancha numa roupa velha daquela época. Preste atenção. Em julho de 2010, há alguns anos, mergulhadores encontraram garrafas de vinho de 230 anos de idade. Estas garrafas estavam num navio naufragado no fundo do Mar Báltico. Estes vinhos foram considerados raridade. E estas garrafas foram estimadas em 230 mil reais cada garrafa. Pense, cada garrafa valia 230 mil reais, porque cada garrafa tinha 230 anos. Se nós achássemos pelo menos uma garrafa do vinho de Jesus Cristo, em cada garrafa 2.000 reais. Gente, deixa eu falar para você e para mim. Nós temos mais do que uma mancha daquele vinho. Nós temos mais do que um borrão no fundo do copo ou uma garrafa que pode ser mensurada por valores deste mundo. Nós temos o que o apóstolo Paulo diz, que é capaz de fortalecer as nossas famílias para que possamos ter uma igreja forte. A infinita alegria do Espírito Santo.
Como diz no capítulo 5, versículos 18 a 20, e não vos embriagueis com o vinho, porque acaba a alegria do vinho. Há dissolução. A alegria química é passageira, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, dando sempre graças a Deus por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, vimos aqui que temos mais do que aquela família mesma tinha naquele dia. Nós temos o que não se dissolve e não se acaba, o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. E aqui no texto nos lembrou, nas Escrituras, que a vida é realmente surpreendente, que precisamos conhecer amigos que se importem conosco. E ninguém é mais surpreendente do que Jesus. Ele sim pode transformar nossas famílias como água em vinho, fortalecer o nosso lar para que enfim sejamos uma igreja forte. Deus abençoe o ministério do pastor Valdson, tão querido, tão especial. Fica a minha gratidão. Me sinto muito honrado por participar desta festa tão especial. Até breve. Deus abençoe. Grande abraço a todos. Eu sou o pastor Chay, da Igreja Presbiteriana Cidade Nova, e entrego o meu abraço de nossa igreja a esta igreja tão querida. Com Deus.